Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu quero compartilhar algumas dicas de como comprar um disco, qual o melhor disco para comprar, qual vai ser seu uso e compartilhar o que eu aprendi durante o meu dia a dia aqui na oficina usando esses discos. E fiz algumas pesquisas também para tentar trazer um conteúdo mais profissional para vocês. Então, para começar, eu estou com um disco aqui bem antigo, né, velho, que acho que não tem mais para vender no mercado, só se for um estoque muito velho, e as pessoas gostavam dele porque ele dava um corte muito fino. Mas é um disco que ele se acaba muito rápido, tinha que estar comprando com mais frequência. Então é um disco, vamos dizer, que tá até fora de linha, eu acho que não tem mais para vender. E eu quero dar agora algumas dicas desses discos aqui. Você trabalha com madeira dura, você trabalha com madeira macia, você trabalha com MDF. Então, quem trabalha com MDF vai saber o que eu estou querendo dizer. Quanto mais dentes, nem sempre vai ser o melhor, mas para MDF tem que ser um acabamento bom, tem que ser um disco de corte negativo, para poder não estourar a peça que é laminada dos dois lados ou só de um lado. Então quem trabalha com MDF vai saber o que eu estou querendo dizer. Agora quem trabalha com madeira dura, quer cortar madeira, Rony, qual disco eu compro, qual disco você usa? O que eu uso aqui para madeira dura e madeira macia também são discos com 40 dentes. O segundo que eu andei pesquisando, para madeira dura, o aconselhável é usar no máximo até 40 dentes, independente da serra ser 184 mm ou 250 mm. Eu não sei se tem com 300 mm com 40 dentes, eu não vi isso. Mas o que eu quero passar para vocês é que nem sempre a quantidade de dentes quer dizer qualidade não, pessoal. Tem disco aí com 80 dentes, com 60 dentes, com um preço bem pequeno, mas a qualidade é zero. Eu digo isso porque eu comprei um e fui iludido, joguei meu dinheiro fora. Então assim, quando for comprar um disco, procure comprar um disco de qualidade, que tenha nome no mercado. Às vezes não sempre olhe para o preço. É muito caro. Não é caro, pessoal. Se você vê a durabilidade do disco, a qualidade de corte que ele vai te dar, a produção, a questão do custo-benefício, que você não vai ter dor de cabeça, não vai ter raiva, então um disco se torna barato, perto de todas as vantagens que ele vai te oferecer. A questão do corte para madeira dura, como eu falei, 40 dentes. Esse aqui dá um corte positivo, então assim, ele entra mais agressivo na madeira, e vai dar uma produção muito grande de corte. A desvantagem é que ele não vai dar um corte muito limpo, vai dar um corte limpo, mas não vai dar um corte não vai dar totalmente limpo. Então se você for cortar madeira, corta com calma, obedece a força de sua máquina. E não é só porque você tem um disco muito bom que você vai meter madeira com toda a força. Não, obedece a força da máquina, obedece o tamanho do disco. Uma dica muito importante: for cortar madeira nessa altura, deixa passando no máximo um dente acima da madeira. Tem gente que corta madeira assim. Não tá errado não, você vai conseguir cortar. Mas dependendo do serviço que for fazer, você vai acabar perdendo qualidade no corte. Então você tem um disco de 40 dentes que dá uma qualidade muito boa de corte, e ainda faz esse erro aqui, você vai conseguir uma qualidade de corte péssima. Segundo erro que algumas pessoas cometem: tá cortando madeira, aí dá aquela paradinha e começa de novo. Nessa parada vai marcar a madeira. Se for madeira que vai ser colada, naquela brecha vai pegar muita cola. Pode acontecer de não colar bem, dependendo da peça. Se ela vibrar muito o disco, ele não vai colar 100%. Então você vai ter que dar um acabamento após o corte. Essas são duas dicas essenciais para quem quer um corte de qualidade, independente de ser com 40 ou 60 dentes. Sempre usar isso. Nunca deixar passar mais do que 1 centímetro acima da madeira e nunca dar parada no corte. Você pode até reduzir um pouco a velocidade, mas nunca parar, porque se você está parando, você vai marcar a madeira. Disco para MDF, pode cortar madeira normal? Pode, eu corto aqui. Tem muita gente que não pode não, você vai acabar com o disco. Se acabar ou não, pessoal, eu uso dessa forma. Tem um bom tempo que eu uso disco para MDF, para cortar madeira, e nunca tive problema. Eu não sei se a vida útil dele reduziu, foi a mesma, eu não sei, porque eu corto muita madeira. Mas eu corto muita madeira com disco de MDF. E o disco para MDF ele tem uma vantagem do que um disco normal, vamos dizer assim. Ele tem um corte negativo.
qual é a parte que eu gosto nesse disco? Porque ele dá um corte mais suave, dá um corte mais limpo. O que é que eu ganho com isso? Eu ganho uma qualidade de corte totalmente limpa, sem arranhão, sem marca de disco, seguindo as regras que eu falei. Não deixar passar muito, no máximo 1 centímetro, e não parar. Então, se você fizer um corte contínuo, sem parar, você vai conseguir uma qualidade de corte muito boa. Outra coisa que eu quero falar também, a questão da força do motor, como eu falei, obedecer à máquina. Se você obedecer à máquina, você vai ter uma qualidade de corte muito boa. E o corte negativo, com esse corte negativo você tem uma qualidade de corte muito boa, você não vai ter rebarba, você não vai ter a madeira não vai estourar. E eu faço isso para cortar minha machetaria com esses discos. Esse aqui é um disco de 184 mm, 60 dentes, corte negativo. Então eu consigo uma qualidade de corte muito boa, não estoura, não dá rebarba. Então eu quero uma peça que vou cortar e eu não vou querer lixar, eu uso esse tipo de disco. Esse aqui é um disco de 40 dentes, para madeira dura, madeira macia não vai cortar muito legal não. O que é que eu faço aqui? Para abrir toras de madeira pequenas, que eu consigo abrir até 15 centímetros da minha casa sem o uso de uma serra-fita, né? Se eu tivesse uma serra-fita aqui seria muito mais show de bola, mas eu não tenho, então eu uso esse disco aqui. Esse aqui é um disco maior, disco de 60 dentes, de 80 dentes, corte negativo também. Só que ele é um corte negativo, esse aqui tem um ângulo de 5 graus negativo. Esse aqui é um ângulo de 2 graus negativos. Então, ele dá um corte mais um pouco agressivo, mas ele não deixa de dar um corte limpo. Então, quando eu quero cortar uma peça no máximo com 5 centímetros de altura, com a qualidade que eu quero, um exemplo, para fazer machetaria, eu uso esse disco aqui. Tem um disco, o Diablo, acho que é essa a pronúncia do disco, da Freud também. Ele não tem no Brasil, você vai encontrar no Mercado Livre. A diferença desse disco para os demais aqui, tanto esse ou esse, tamanho é o mesmo, quantidade de dentes você pode encontrar com 40 ou 60 dentes, mas ele tem 1.5 de espessura. É um disco muito fino. Então quem quer economizar madeira, quer ter uma qualidade de corte limpa, acabamento super top e quer economizar madeira, aquele disco, cara, é essencial. Eu vou comprar um disco desse para mim ainda. Então voltando aqui. Então são discos para MDF, esse aqui para MDF. Esse daqui eu uso para cortar corte com acabamento fino, 60 e 80 dentes. E para acabamento mais grosseiro, eu uso esses dois aqui de 40 dentes. E esse aqui é um disco para alumínio, para madeira, para MDF, para aglomerado. É um disco de multicorte, então ele corta esses materiais, só não corta metal, mas alumínio vai conseguir cortar tranquilo. O sistema de dente dele é diferente, o ângulo de corte dele também é negativo. Deixa eu ver aqui o grau de ângulo 5% negativo. Então ele dá um corte mais macio, ele não deixa rebarba no alumínio, não deixa rebarba na madeira. Então qual a finalidade que eu uso esse disco? Só para cortar madeira nos tamanhos. Então eu consigo coloco no esquadro ali, no meu carrinho aqui da máquina, eu consigo cortar madeira no tamanho com esse disco. Qualidade de corte perfeita. Mas você também pode usar esse aqui, ó. Esse dois aqui também dá uma qualidade muito boa, mas eu prefiro esse aqui ainda. E ele também só tem 2 mm de espessura. Esse aqui tem 2.3, 2.3, 2.3 e esse aqui tem 2 mm. Então ele dá um corte mais fino. Parece não ser muita grande a diferença, mas ele dá um corte bem mais fino. São discos, pessoal, que tem um custo-benefício muito grande. Como eu falei, às vezes o pessoal, eu vou comprar um desses aqui que eu vou economizar madeira. Eu vou economizar madeira, eu corto naquele, dá um corte fino. Mas nem sempre é assim. Você dá um corte com desse aqui, você vai acabar deixando muito arranhão na madeira. Com isso você vai precisar lixar a madeira. E nesse lixar você vai perder tempo, você vai perder lixa e também vai perder material, no caso a madeira. Então eu prefiro cortar com esses discos aqui, com esse aqui também eu consigo cortar, que eu já dou um corte único, mais lento. Eu consigo cortar mais devagar um pouco, porque são discos que requer um cuidado, não é só você meter a madeira lá e vai cortar. Então eu consigo uma qualidade de corte muito boa, um corte limpo, e eu praticamente não preciso lixar. Dependendo do serviço que eu for fazer, passa uma lixinha de mão ali só para dar uma limpada mesmo, e o corte está praticamente pronto. Essas são as vantagens de comprar um disco com qualidade. Quando você for comprar um disco, não veja só o preço. Vou comprar um disco ali, o cara pediu R$400 no disco, eu acho muito dinheiro.
Às vezes você pensa que é muito dinheiro, mas às vezes o custo-benefício, você não vai precisar estar lixando peça, dependendo do serviço que for fazer. Você não vai precisar estar tendo cuidado, vou ter que cortar mais devagar, vou cortar madeira mais grossa porque tem que lixar depois. Então você vai cortar praticamente na espessura que você quer. Então assim, tem essas vantagens em comprar uma serra de qualidade. Além de lhe dar um serviço, render seu serviço, porque ela vai dar um corte já praticamente no ponto que você quer. Você vai economizar dinheiro porque você vai passar muito tempo usando esse disco. Se um disco desse aqui, vamos dizer assim, durar um ano e ele foi R$400, ele vai gastar menos de R$40 por mês. Então veja a vantagem. Aí você compra um disco de baixa qualidade, R$100, R$200, R$150, dura 2, 3 meses. Quando o corpo do disco não é tão bom, ele vibra, quando você passar uma madeira, você vai botar na madeira que ele vibra um pouquinho, acaba danificando a entrada da madeira quando você está cortando. Então são essas diferenças de comprar um disco com qualidade e um disco de baixa qualidade. Então de baixa qualidade nunca vai dar um corte que um desse aqui dá. Então você vai ter muita perda. Mas é caro. Não, não é caro. Eu prefiro comprar uma coisa boa do que comprar uma coisa que não vai ser tão boa e eu preciso ter que comprar de novo, depois comprar outro de novo. Então assim, se você for juntar esse lado negativo de estar comprando 2, 3 discos, podendo comprar só um e usar aí 1 ano, 2 anos, dependendo do seu uso, eu uso aqui no mínimo 1 ano, 1 ano e meio cada disco desse. Então pra mim ele se paga, porque eu consigo economizar madeira e dar uma qualidade de corte muito boa. Então essas eram as dicas que eu queria passar para vocês, minha experiência em trabalhar com esses discos. Qual que eu indico para madeira dura são os 2 de 40 dentes, né? Se você for cortar madeira dura aí, que não quer um acabamento muito bom e requer um acabamento com a lixa depois, esses de 40 dentes são muito bons. Procura uma marca boa, essa Freud, a Dewalt tem marca muito boa, a Makita também. Então procura disco com uma qualidade boa. Não veja o preço. O que você pesquisa de preço é porque às vezes o mesmo disco aqui está 100, no outro canto está 200. Então procura só isso, que é o lugar mais barato para comprar, mas não o disco mais barato. Então espero que esse vídeo tenha ajudado vocês. E se ajudou, deixa aquele like, compartilha com seus amigos e até o próximo vídeo.